Depois de um fim de semana com ventos fortes, o frio tomou conta da capital. E será que a temperatura vai se manter mais baixa nos próximos dias? A repórter Gisele Ferreira está no Instituto Nacional de Meteorologia e conta pra gente. Gisele, boa noite, bem-vinda. Fala, vamos lá. Oi, Garcia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, e eu achando que o frio ia se manter aí por essa semana, eu me agasalhei mais hoje para trabalhar, mas não vai ser isso não, viu? As temperaturas vão voltar a subir aí durante essa semana. Foi só um susto. O frio, ele só passou e deu um tchau aí da madrugada. Teve o menor registro hoje foi de 14,5 aqui em Belo Horizonte e no estado foi de 11 graus, viu? Então, essa semana vai começar a esquentar de novo e a gente vai ficar aí esperando mais um pouquinho o frio, tão querido frio, que a gente está esperando tanto chegar, né, Garcia? Olha só, agora eu vou conversar com o meteorologista aqui, o Lisandro, que ele vai explicar pra gente. Lisandro, o que aconteceu neste fim de semana? A gente observou aí bastante vento, né, no sábado e também no domingo. O que aconteceu? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite. Nesse final de semana teve a passagem de uma frente fria, até causou muita chuva lá no litoral do Rio de Janeiro, né? E essa frente fria ela passou rapidamente aqui pelo estado, causou algumas chuvas aí, principalmente no sábado e no domingo. E ela avançou rapidamente e veio uma massa de ar, um sistema de alta pressão com uma massa de ar mais frio, que deu um pulso de ar frio aqui sobre a região sudeste do Brasil e provocou essa queda nas temperaturas, né? E quando acontece um fenômeno desse, a gente fica com uma pressão que varia muito, né? Da baixa pressão, que é a frente fria, para uma alta pressão, e aí o vento fica mais intenso, né? Então a gente teve rajadas de vento bem intensas aí e por várias horas consecutivas, que causou alguns estragos na cidade e uma sensação térmica muito baixa também, né? Então, além da temperatura ter sido o recorde desse ano, né, de temperatura mais baixa, a gente teve rajadas de vento bem intensas aí da ordem de 80 km por hora que causaram uma sensação térmica mais baixa ainda. 14 graus e meio para um tempo que a gente está vendo aí que está muito quente, né? Várias ondas de calor. É frio? É bastante frio? Como que vocês fazem esse cálculo? Para a gente aqui é normal essa variação nessa época do ano, né? A gente está num período de transição entre a estação chuvosa e a estação seca, né? E entre o verão e o inverno, né? O outono fica esse período de transição. Então é bem comum ter essas variações rápidas aí que causam anomalias de temperatura mais baixa em alguns dias e depois esquenta muito nos outros dias, né? Então a perspectiva agora para essa semana é que volte a ter condições de chuva a partir de quinta-feira e os termômetros vão aquecendo aí gradativamente ao longo da semana aí, e já a partir de quarta a gente já tem condição de ter os mesmos níveis de temperatura da semana passada. Ou seja, 28, 29, até 30 graus, né, Lisandro? Isso, até 30 graus, né? Então a temperatura mínima ainda fica um pouquinho mais baixa, aí por volta dos 17, 18, né? Então nessa madrugada deve ficar no mesmo nível desse último dia, em torno de 14 graus. Então quem sair amanhã cedo agasalhar, né? Porque vai ser friozinho pela manhã, mas logo no meio da manhã já vai dar para tirar os casacos. Vai chover ainda? Vai chover ao longo desse mês, né? Então a gente tem a perspectiva de ter chuva até pelo menos meados desse mês. Os modelos estão meio incertos ainda na quantidade de chuva, mas tem previsão de chuva a partir de quinta-feira até o final de semana, e ao longo do mês deve diminuir gradativamente essa chuva e se estabelecer de vez o período seco, né, que a partir de maio já tem pouca ou nenhuma chuva, né? Então, e a partir de maio já tem mais essas ondas mais intensas de frio que duram mais dias, né? Então, abril ainda são rápidas aí, essas variações são rápidas e grandes, né? Então, um dia está muito quente, no outro está muito frio. Mas ao longo do mês de maio deve se estabelecer mais aquela condição de dias mais limpos, né, com pouca chuva e amplitude térmica maior. Obrigada pela entrevista aqui no MG Record, Lisandro. Pois é, Garcia, a gente vai ficar aí esperando mais um pouco, né? Talvez até maio, quem sabe, a chegada desse frio tão esperado aí pelos mineiros. Eu volto com você. Muito obrigado, Gisele Ferreira, ao vivo conosco.